Olá, irmãos, bem-vindos novamente a mais uma sessão na nossa Casa Espiritual Luz e Esperança. Mais uma palestra hoje, e hoje nós vamos falar sobre egrégoras de energia, quando o bem e o mal trabalham em sintonia para a evolução espiritual de cada ser. E é verdade, irmãos, o bem trabalha, mas o mal também trabalha. E afinal de contas, o que é uma egrégora? Na etimologia da palavra, vem do grego, do verbo egregoria, que significa velar, vigiar, ou aquele que vigia. O uso antigo, foi declarado lá no livro de Enoque. E a palavra egrégoras tinha um contexto de anjos vigilantes, conhecidos como os vigias. Teve uma adaptação francesa também para esta palavra, egrégoria, que entrou no vocabulário ocultista europeu. E neste caso, a palavra era no contexto ocultista. É uma palavra, português substantivo, feminino, que significa força espiritual ou consciência coletiva. Também, nesse contexto da palavra egrégora. No conceito esotérico, definição moderna, significa uma entidade não física criada pela união de pensamentos, emoções e intenções de um grupo. Atua como campo energético que influencia e é influenciado pelos participantes. Um exemplo prático, em grupos religiosos, movimentos sociais ou até equipes de trabalho podem gerar uma egrégora que fortalece a coesão e o propósito coletivo. Ou seja, a palavra egrégora, ela traz diretamente uma lembrança realmente como uma entidade não física. Ela seria uma união de pensamentos soltos, emanados por cada pessoa, e esses pensamentos vão criando energias, e essas energias elas vão se conectando, aumentando de tamanho, de volume, e ocupando mais espaço no ar. Sendo assim, são energias que vão se conectando. As egrégoras, elas têm um significado maior lá no Antigo Egito. Uma egrégora era alguma coisa vinculada aos iniciados. Então, somente lá no Egito, os sacerdotes, escribas, é que tinham esse conhecimento. Então, todo aquele que tinha o conhecimento e era um iniciado, fazia parte de uma egrégora. Para todas as outras pessoas, era simplesmente energia. Então, no Antigo Egito, o conhecimento espiritual era reservado aos iniciados das escolas de mistério, como as de Heliópolis, Mênfis e Tebas. Esses sacerdotes e estudiosos acreditavam que o universo era sustentado por forças sutis, além do conhecimento humano, vibrações, pensamentos e intenções, que podiam ser canalizadas por meio de rituais e símbolos. Embora o termo egrégora não existisse ainda, a prática energética coletiva já estava presente. Os rituais eram desenhados para criar campos de força espiritual que conectavam o grupo aos deuses e às leis cósmicas. Naquele tempo, a palavra egrégora não existia, neste contexto como existe hoje no mundo ocidental. Embora o conceito de egrégora já existisse. A palavra e a transmissão esotérica de egrégora. O termo egrégora surge muito depois, ou seja, a palavra em específico, derivado do grego egrégoros, que significa vigia, mas o conceito é ancestral. No Egito, os vigias
eram os sacerdotes guardiões do conhecimento e do templo, que mantinham o equilíbrio entre o mundo material e o mundo espiritual. Praticamente só os escribas tinham acesso a esse conhecimento, escribas e sacerdotes, que normalmente os sacerdotes já eram escribas, né? Porque eles aprendiam, para quem não sabe o que é um escriba, no Antigo Egito, aqueles que sabiam ler e escrever, esses eram os escribas. Nem todos na sociedade egípcia sabiam ler e escrever, tá? Séculos depois, o ocultista francês Eliphas Lévy, de 1810 a 1875, sistematizou o conceito, descrevendo a egrégora como uma entidade psíquica coletiva, uma força criada pela união de mentes e vontades. Até então, antes do século XVIII, como eu disse antes, a palavra egrégora era usada apenas para iniciados no Antigo Egito. Lévy foi o primeiro a difundir o termo no Ocidente, conectando-se às tradições herméticas e cabalísticas. Para quem não sabe quem foi Eliphas Lévy, é este senhor elegante aqui. Né? Foi ele que escreveu ali o Manual de Alta Magia. Ele era ocultista, né? Mas ele trabalhou muito na parte de magia. Os conhecimentos de magia, né? Inclusive aquela estátua polêmica de Baphomet foi criada aqui pelo nosso irmão Eliphas Lévy. A prática dos iniciados. Os iniciados egípcios trabalhavam em templos energéticos, onde cada som, gesto e símbolo tinha função vibracional. Aqui eu estou dando uma ênfase um pouquinho mais ao Antigo Egito, porque justamente foi lá que essa palavra se difundiu mais, né? No caso, o conceito. O objetivo era gerar uma egrégora de harmonia capaz de sustentar o equilíbrio entre o faraó como representante divino e o cosmos. Essa energia coletiva era vista como ponte entre o humano e o divino, e só os iniciados sabiam como ativá-la conscientemente. Transmissão ao Ocidente. Com o tempo, esse conhecimento foi absorvido pelos gregos, preservado pelos alquimistas e reinterpretado pelos ocultistas modernos, no caso do nosso irmão Eliphas Lévy. Ao estudar textos antigos e cabalísticos, nosso irmão percebeu que o poder das ideias e emoções coletivas podia gerar uma força real. Daí o uso moderno de egrégora como campo energético de grupo. Então, apenas reforçando, o conceito de energia coletiva como egrégora era utilizado dentro da ritualística sacerdotal egípcia. E só depois, no século XVIII, ela foi utilizada ou reestilizada em seu conceito por Eliphas Lévy, trazendo isso para o conceito ocultista. E refletindo sobre isso, sobre egrégoras, onde essas egrégoras nos conectam? Vamos pensar aqui um pouco para a gente debater, né, nesse momento. Imagine uma cena. Uma pessoa tira alguma coisa de alguém. Né? Vamos imaginar aqui, o nosso irmão tira de alguma coisa nossa. Quem tira alguma coisa de alguém é mal. E se o que foi tirado causaria o mal da pessoa atingida, no caso? Outro cenário. Uma pessoa dá alguma coisa para alguém. Quem dá alguma coisa para outra pessoa é boa? E se o que foi dado vai causar o mal da pessoa que recebeu, a pessoa em questão? Então, neste contexto, não estou me referindo ao livre-arbítrio, né, de tirar ou de dar. Apenas sobre a ação e reação do ato praticado. A intenção é a raiz da energia moral. No contexto espiritual e filosófico, o que diferencia o bem do mal é apenas o ato em si. Né? Aliás, não é apenas o ato em si, né? Mas a intenção que o origina. Uma ação aparentemente boa, por exemplo, dar alguma coisa a alguém,
feita por vaidade ou manipulação, carrega uma energia dissonante. Já uma ação simples, feita com amor, propósito genuíno, vibra alto e alimenta uma egrégora positiva. Em termos energéticos, a intenção é o código vibracional que define o tipo de força que você emite para o campo coletivo. Cada pensamento é uma semente e cada intenção é o solo onde ela germinará. Então, a gente não pode ficar apegado simplesmente ao ato em si, mas temos que ver qual é a intenção por trás daquele ato, para saber a qual egrégora esse ato se conectará, né? O bem e o mal como frequências. Bem, nasce da consciência, da empatia e da vontade de expandir. E o mal surge da separação, do medo e da vontade de controlar ou doutrinar também. Ambos são frequências que coexistem no universo e, paradoxalmente, colaboram para a evolução, como luz e sombra que revelam o contorno da existência. Ou seja, o bem trabalha e o mal também trabalha, né? Conexão com a egrégora. Quando você pensa, sente ou age, sua intenção alimenta uma egrégora correspondente. Pensamentos altruístas fortalecem campos de luz. Pensamentos egoístas ou destrutivos reforçam campos de sombra. Por isso, o verdadeiro poder está em vigiar a intenção antes da ação, exatamente como faziam os iniciados egípcios. O universo, ele não julga o gesto, mas a vibração que o move. Trazendo para o nosso mundo moderno, nós também temos que pensar em egrégora, inclusive na própria inteligência artificial, que embora não seja exatamente um tema a ser tratado a nível religioso, é um controle moral, né? De qualquer forma. Então, nós temos um paradoxo moderno, né? Vivemos em um tempo em que a inteligência artificial evoluiu exponencialmente, mas a consciência moral humana parece ter estagnado. A tecnologia reflete o que somos, e se nossas intenções estiverem distorcidas, ela amplifica nossas sombras. Cada algoritmo é alimentado por dados humanos. Cada dado carrega uma vibração, uma intenção. Assim, criamos egrégoras digitais, campos de energia coletiva que moldam o comportamento social e emocional da humanidade. Então, neste contexto, para aqueles que trabalham, com inteligência artificial, temos que tomar muito cuidado com o que pedimos, o que passamos de contexto, para que a inteligência artificial possa nos ajudar, ou de alguma forma acabar nos atrapalhando, né? O risco das egrégoras de sombra. Quando o medo, o ego e o desejo de controle dominam o pensamento coletivo, a tecnologia se torna espelho dessas forças. A IA não é boa nem má, ela é neutra, mas amplifica o que recebe. E muito bem, né? Se a humanidade vibra em desatenção, intolerância ou ganância, a IA reproduz esses padrões em escala global. O perigo não está na máquina, mas na intenção humana que a programa e alimenta. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós pedimos à tecnologia e aquilo que nós podemos fazer com a tecnologia, que pode tanto abrir portas como também fechar portas, né? Temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Para não sermos tomados por nossas próprias egrégoras de sombra,
precisamos cultivar 3 pilares, né? Primeiro pilar, autoconsciência. Observar pensamentos e intenções antes de agir ou criar. O resultado prático reduz a emissão de energia dissonante, porque ele, né, traz mais cuidado. Responsabilidade energética. Entender que cada clique, palavra e emoção alimentam um campo coletivo. E como resultado disso, fortalece egrégoras de luz. Ou seja, se nós atuamos uma energia com responsabilidade energética, com propósito bom, tudo isso vibra a favor, né, de egrégoras de luz. Tecnologia consciente. Usar IA e sistemas digitais como instrumentos de expansão e não de manipulação. Neste caso, o resultado é transformar a sombra em sabedoria. A inteligência artificial é o espelho da consciência humana. Se queremos máquinas sábias, né, e softwares também, precisamos primeiro despertar o humano que as cria. Ou seja, depende de nós, né? Aquilo que está em nós, alimentarmos energias boas ou ruins. A escolha é nossa, o livre-arbítrio é nosso. Mas o tempo é escasso, né? E precisamos estar atentos a essas divergências. Falando mais das egrégoras, né, para a gente já aqui finalizar os nossos comentários, as egrégoras são como correntes invisíveis de energia, flutuando no campo mental e emocional da humanidade. Elas não pertencem a ninguém, estão soltas no ar, buscando mentes compatíveis para se conectar. E como tudo no universo, semelhante atrai semelhante. Cada pensamento que emitimos é um convite. Cada emoção que sustentamos é uma assinatura vibracional. E cada intenção que cultivamos é uma frequência que nos liga a uma egrégora, de luz ou de sombra, né? Depende de nós mesmos escolher a qual egrégora queremos nos conectar. Neste caso, nós temos o poder da escolha. Em tempos de tecnologia e distração, muitas, né? O desafio é escolher conscientemente a energia que alimentamos. Não se trata de negar a sombra, mas de reconhecê-la e transmutá-la. A mente desperta não foge da escuridão, ela acende uma luz dentro dela. Né? Então, irmãos, temos que pensar e refletir muito nossas atitudes. Em qual energia nós estamos nos sintonizando? Na nossa vida, no contexto humano, do trabalho, né? Essa correria do dia a dia, tem nos deixado muito distraídos, né? Dispersos. E nem só do espiritual estamos falando, mas de nós mesmos, da nossa consciência. Estamos buscando fora o que devíamos encontrar dentro. Precisamos trabalhar essas energias dentro de nós, das nossas vibrações, do nosso mental, da nossa vida como um todo. Como estamos vibrando dentro da nossa família, das nossas responsabilidades. Responsabilidades são muitas e nós as aceitamos. Mas temos que lembrar que não estamos sozinhos nessa jornada. Deus é conosco. A espiritualidade nos acompanha, nos corrige, nos impulsiona, nos mostra o caminho correto. Mas segui-lo depende de nós. As egrégoras estão no ar, esperando por mentes que vibrem em sintonia. A questão não é se você se conectará a uma, né? Mas a qual delas você vai se conectar. A qual egrégora você escolherá se conectar neste momento? A escolha é nossa e o tempo é curto. Então vamos finalizando por aqui a nossa palestra, deixando essa mensagem de luz, de amor, né?
pedindo aos irmãos que orem mais, né? Que vibrem melhor, que busquem energias de entendimento, abandonando o mal, para que a espiritualidade possa nos ajudar sempre, tá bom? Eu agradeço a todos, que Deus abençoe, paz e luz a todos.